Oi, gente, bom dia. Conforme prometido, eu vou continuar falando hoje de nutrientes imunomoduladores, ou seja, aqueles que podem modular, equilibrar, regular a nossa resposta imunológica diante do invasor, que pode ser uma bactéria, um vírus, um parasita, um fungo, enfim. Basicamente, os mais estudados com relação à alimentação são os vírus e as bactérias. As semanas anteriores eu falei da vitamina D, falei do zinco, e hoje eu vou falar do ômega 3. Mas não só dele, eu vou falar um pouquinho também de outros ácidos graxos, que é o nome que a gente dá para as nossas gorduras. Bom, importante sempre destacar, como eu sempre falo aqui, a minha ideia não é promover o uso de suplementos, a minha ideia é que vocês conheçam um pouco mais e justamente possam avaliar a necessidade ou não do uso do suplemento junto do médico e do nutricionista. A ideia é que vocês realmente tenham consciência de que suplemento não é algo inofensivo, que pode trazer, sim, consequências ruins para o nosso organismo. Mas hoje vamos falar, então, das gorduras. Vou passar aqui para vocês, lógico, né? Sempre um slide, mas vou procurar ser bem objetiva, porque eu também não quero encher a cabeça de vocês aí com mil detalhes, muitos detalhes, né? Então, vejam lá, é importante a gente entender que as gorduras da nossa alimentação, elas têm algumas características que causam muita confusão entre as pessoas que procuram saber sobre as gorduras, porque tem uma série de nomenclaturas. Que até mesmo para nós, quando estamos estudando, quando fica muito tempo sem estudar a gordura e voltamos, gera uma certa confusão, a gente precisa estar sempre lembrando como é que as coisas funcionam, né? Então, o tema central é o Covid, porque a gente está falando mais de Covid, mas os ácidos graxos, eles têm sido estudados como moduladores da resposta inflamatória há décadas. Já se sabe sobre alguns dos papéis desses ácidos graxos, e eu vou falar isso para vocês, já salientando que não existe nada específico com relação ao Covid. Então, a tentativa de amenizar a resposta inflamatória no COVID, ela é uma tentativa baseada em estudos anteriores de uma forma geral, porque não se estudou suficientemente o tratamento do COVID com diversos suplementos. Tem alguns indicativos que poderiam ajudar, mas de fato a gente ainda não sabe. Então, eu vou mostrar para vocês o que a gente sabe com relação a esses nutrientes. Quando a gente fala de gorduras, nessa figura aqui tem várias fontes de gordura, então peixes, carnes vermelhas, então de origem animal e também de origem vegetal, nozes, os próprios óleos, azeites, enfim. É importante a gente entender que esse nutriente, a gordura ou os ácidos graxos, eles são compostos de carbono, de hidrogênio e de oxigênio. E existem cadeias dos ácidos graxos que são cadeias de carbono ligados a hidrogênios, e essas ligações, elas podem ser ligações únicas, que seriam chamadas, então, de ácidos graxos saturados, ou, bastando ter uma dupla ligação, que é representada por essa segunda linhazinha aqui, eles já são chamados de insaturados. E poliinsaturados significa que eles têm várias ligações duplas entre o carbono e o hidrogênio. Então, aqui, ó, uma, duas, três, quatro. Então, esse aqui é um poliinsaturado. Esse daqui que não tem essas duplas ligações é um ácido graxo saturado. Isso já vem sendo estudado há muito tempo, que os ácidos graxos poliinsaturados seriam melhores para a nossa saúde cardiovascular, por exemplo. Os saturados seriam menos importantes para a nossa saúde cardiovascular e poderiam ser até prejudiciais se consumidos em excesso. Quando a gente olha para a alimentação, os poliinsaturados estão presentes, por exemplo, em óleos vegetais e também em carne de peixe, por exemplo, um tipo de poliinsaturado mais saudável. Mas a gente tem, por exemplo, nas gorduras de carne vermelha ou de origem animal, de boi, de porco, etc., nós temos ácidos graxos poliinsaturados, mas nós temos bastante saturados também.
Então, esse é o primeiro ponto. Na alimentação, a gente não tem um único tipo de gordura em cada fonte de alimento. Elas têm praticamente todas as fontes, mas em maior concentração em uma fonte em relação à outra. Então, por exemplo, nos óleos a gente tem bastante poliinsaturado. Nesses óleos do tipo óleo de soja, de milho, de girassol. Quando a gente fala do, por exemplo, do óleo de coco, que também é um vegetal, a gente fala mais de cadeia saturada. Então, é um pouco diferente. E o tamanho da cadeia também varia. Então, a gente tem basicamente duas coisas dos óleos. Se tem saturação ou não, uma dupla ligação ou não, e o tamanho da cadeia. É isso que diferencia os ácidos graxos. É claro que a posição dessas duplas ligações, tudo isso vai gerando nomes diferentes para essas gorduras. Então, vamos dar sequência aqui. Detalhando um pouquinho mais agora. Então, separando, então a gente tem saturações, que são ligações não duplas, e insaturações, que são ligações duplas. E também o tamanho da cadeia. Então, eu vou apresentar para vocês aqui três tamanhos. A cadeia longa, com vários carbonos, então uma cadeia mais comprida, uma cadeia média, intermediária, e uma cadeia curta, com uma quantidade bem pequenininha de carbonos, né? Até 6 carbonos. Aqui em torno de 10, 12, aqui mais do que isso. Muito bem, qual que é a importância disso para a nossa saúde? Os ácidos graxos que têm um potencial anti-inflamatório mais estudados são esses ácidos graxos de cadeia longa, principalmente de origem de peixes. Então, de origem animal. Então, o EPA é o mais estudado, que é esse eicosapentaenoico, e também temos o DHA. Quando vocês usam suplementos, vocês olharem lá a composição desse suplemento, você vai ver que o suplemento de ômega 3 ele vai ter uma proporção de EPA e de DHA, ele vai ter os dois, na maior parte das vezes tem os dois. Então, eu estou falando daquele ácido graxo que é chamado de ômega 3, que tem uma cadeia longa e são poliinsaturados. E nesse caso aqui, eu estou falando especificamente do eicosapentaenoico como tendo um potencial de minimizar a resposta inflamatória, que é o que a gente quer no caso de uma infecção, no caso de um processo inflamatório resultante da infecção. Então, se uma infecção pelo coronavírus leva a uma inflamação muito violenta, que pode danificar os tecidos e trazer prejuízos para os nossos órgãos, a minha intenção é minimizar essa resposta inflamatória. É claro que o médico vai usar outros medicamentos para fazer isso, mas uma alimentação mais rica em ômega 3, ela favorece uma resposta inflamatória mais leve. Ah, isso quer dizer que eu tomar ômega 3 se eu tiver COVID vai me ajudar? Não temos essa resposta. Na verdade, para que esse ômega 3 seja incorporado na membrana das células do nosso organismo, que é onde ele vai atuar, minimizando essa resposta inflamatória, eu precisaria do consumo constante e leva vários dias até que isso ocorra realmente de forma a aumentar a concentração dessas gorduras das nossas células. Então, de uma forma, pensando de uma forma lógica, teoricamente não traria muito efeito usar depois que começam aí sintomas do coronavírus, sintomas do Covid, desculpe, embora existem alguns trabalhos aí que tenham investigado isso. O ideal mesmo é sempre consumir fontes de ômega 3. E onde é que são essas fontes? Nos peixes de águas geladas e profundas. Então, o salmão, né, peixes grandes, né, o atum, mas a sardinha é a melhor fonte de ômega 3. Então, resumindo, se eu tiver uma alimentação em que eu consoma peixe 2 ou 3 vezes por semana, e pode ser sardinha, eu estou bem com relação a essa resposta imune teoricamente mais tranquila. Do outro lado, eu tenho o ácido araquidônico. O ácido araquidônico também tem cadeia longa, também é de origem animal, mas é o que é encontrado principalmente nas carnes vermelhas. Então, é um outro tipo de fonte.
E aqui em cima tem dois nomes aqui que eu não mencionei, que é o linolênico e o linoleico. Esses aqui, eles podem vir da nossa alimentação de fontes vegetais. E lá no nosso metabolismo, depois que você ingere, no nosso metabolismo, nas células, é que eles vão ser convertidos nesses outros. E aí o pessoal pode falar assim, então tudo bem, eu posso comer, por exemplo, o ômega 3 que tem na linhaça, na semente de linhaça, eu triturar, ela é rica em ômega 3. Está correto, ela é rica em ômega 3, que seria, no caso, o linolênico, só que a quantidade que eu tenho que consumir é muito grande para essa conversão das nossas células no EPA. Então, o ideal, gente, infelizmente eu tenho que contar isso para vocês, não é a fonte vegetal, o ideal é a fonte animal dessas gorduras. Da mesma forma, também, né, nos vegetais, podem produzir ácido araquidônico e viria também do ácido linoleico, nesse caso nem a gente quer que seja muito, né? O importante é que a proporção dos dois ácidos graxos seja parecida na nossa alimentação. Mas o que acontece hoje com o pessoal consumindo muito pouco vegetal, muitas gorduras saturadas, muita carne vermelha, acaba desequilibrando isso, ou deixando de comer peixe, acaba tendo uma quantidade desse araquidônico muito maior. O que significa isso do ponto de vista da inflamação? Significa que a resposta inflamatória para esses indivíduos, ela é mais exacerbada, ela é mais forte, ela é mais intensa, o que não é bom no caso aí do COVID, né? Bom, então esse seria o principal. Usar, fazer o consumo de vegetais, diminuir esse, não estou dizendo que não é para comer carne vermelha, que o pessoal confunde, o pessoal sempre vai para os extremos, né? Comer menos carne vermelha e substituir algumas vezes por a sardinha ou outros peixes aí, no caso salmão e atum. Então, essa seria o ideal. Depois a gente tem o ácidos graxos de cadeia média, que a gente chama de TCM, e onde entraria aí o coco, a manteiga. Então, o óleo de coco, que o pessoal até falava, né, que ajuda a perder peso, não se mostrou eficiente nesse sentido, então esse não é verdade que o óleo de coco poderia auxiliar na perda de peso, não se conseguiu mostrar isso cientificamente, mas ele é um ácido graxo de cadeia média, né? Ele é saturado e ele, assim, não teria um efeito prejudicial com relação à nossa saúde, mas ele não teria um efeito aí sobre, pelo menos não estudado, sobre a modulação imune. Então, ele poderia ser utilizado, está na moda, o pessoal quer usar óleo de coco para evitar usar, por exemplo, as gorduras trans da margarina, que daí teria um problema, né, com relação ao risco de deposição de gordura nas artérias, até aí tudo bem, né, pode usar, mas não há aqui uma ênfase para ser dada com relação à resposta imune. E por último, a gente teria de cadeia curta, que são ácidos graxos que a gente não teria como fonte importante na nossa alimentação. Eles seriam produzidos a partir da fermentação bacteriana do quê? Das fibras alimentares. Então, o consumo de alimentos integrais, arroz integral, a batata doce, que tem bastante fibra, todos os vegetais ricos em fibras, eles resultariam na produção de os ácidos graxos de cadeia curta, que é o acetato, o propionato e o butirato. Eles têm várias funções no nosso intestino, é lá que eles seriam produzidos, e agora já se fala de uma função também imunomoduladora para esses ácidos graxos de cadeia curta. Então, avançou-se hoje em dia, a gente sabe que, então, os ômega 3 teriam a maior importância como modulação da resposta imune, fazendo com que elas sejam mais amenas. Então, aqui o EPA, vamos lembrar da sardinha, mas também o consumo de fibras melhoraria também a resposta imune, parece que tem uma função aí na maturação das nossas células imunes, algum efeito ali na medula óssea, que é onde as nossas células imunes são produzidas, no timo, onde há a diferenciação dos linfócitos T, que também fazem parte da nossa resposta imune. E até mesmo, gente, o DHA que está aqui, ele não tem a principal função aí de imunomoduladora, mas ele atua principalmente no nosso sistema nervoso central. E tem se relacionado o uso do DHA com relação à inflamação com uma modulação, por exemplo, da dor, que é percebida, né, pelo nosso cérebro, que tem esse controle. Então,
poderia haver uma melhora aí na dor com relação ao DHA. Então, essa mistura aqui do DHA e o EPA parece ser interessante. Então, era isso que eu queria falar para vocês. Hoje eu tentei ser bem reduzir bem, né, a proposta de falar para não falar muito, porque senão vocês ficam cansados e não entendem a mensagem, né? Então, a mensagem é essa. Já se estuda há muito tempo os ácidos graxos, as gorduras da alimentação como moduladores da resposta imune. O foco está no ômega 3, que é um ácido graxo de cadeia longa e poliinsaturado, que está nos peixes de águas profundas e geladas, especialmente a sardinha, então seria uma boa ideia. O suplemento de ômega 3, ele teria que ser tomado já há algum tempo para poder ter um efeito de amenizar a resposta inflamatória. Provavelmente tomar em cima da hora, achando que vai ajudar, não tem o resultado esperado, a gente também não tem essa resposta com toda certeza, porque os estudos ainda estão em andamento. E o consumo de fibra já estão percebendo que ele teria um efeito na modulação da resposta inflamatória também, pela produção dos ácidos graxos de cadeia curta pelas bactérias do nosso intestino. Então, é interessante poder escolher melhor as gorduras que a gente consome, definitivamente evitar as gorduras saturadas, as frituras, as gorduras de carnes vermelhas, gorduras aparentes, principalmente, esses não seriam interessantes para a nossa resposta inflamatória. Eles modulam também a resposta inflamatória, mas é uma resposta inflamatória mais intensa, que, como eu venho explicando para vocês nos outros vídeos, quando ela é muito intensa, ela pode prejudicar o nosso próprio organismo, lesionando células de alguns sistemas e dificultando o funcionamento de alguns órgãos, como no caso agora, por exemplo, do pulmão, dos rins, enfim, né? Então, era esse o recado de hoje. Se você gosta desses assuntos, continue me acompanhando, eu sempre vou trazer alguma novidade com relação à alimentação. Semana que vem eu vou falar de uma coisa muito curiosa, porque a gente tem sempre a propaganda assim, esse alimento é bom, aquele alimento é bom, um super alimento. E as pessoas sempre colocam como uma coisa milagrosa e nem sempre olham para os estudos que estão sendo feitos. Existem alguns superalimentos, inclusive o ômega 3, que eu não vou falar agora, deixar para lá que vem, para mostrar para vocês que você corre risco quando consome em excesso alguns alimentos ou suplementos. Então, semana que vem, vou falar do risco do ômega 3, eu vou falar do risco por exemplo, do alho, que é super positivo, mas tem alguns riscos. Enfim, alguns superalimentos aí que eu vou ensinar para vocês, os cuidados que você tem que ter. Gente, não existe milagre, existe o equilíbrio entre vários nutrientes. Então, o excesso, por achar que aquele é super bom, nem sempre é bom. E o risco do ômega 3 é bastante grande, principalmente para quem vai fazer cirurgias, por exemplo. Mas vamos deixar isso para a semana que vem, tá bom? Então, se você gostou, clica aí no like, comente, compartilhe para as pessoas, né, que você gostaria que soubessem também, que se interessam por essas informações. E não deixem de se inscrever no canal, porque esse é o estímulo que eu tenho de continuar postando. Quando eu vejo que mais gente está aderindo ao canal, eu fico animada, eu entendo que as pessoas estão interessadas nos assuntos que eu tenho trazido. Então, até a próxima semana, um abraço para vocês.